O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a quarta-feira da 8ª de Páscoa. E na 8ª de Páscoa, como todos devem saber, se não sabem, ficam sabendo agora, nós celebramos 8 dias como se fosse o único dia da ressurreição. Um dia não é suficiente para nós celebrarmos a Páscoa. Na verdade, nem 8 dias. Na verdade, nem 50 dias. Só a eternidade é suficiente para nós celebrarmos a Páscoa. E é o que faremos no céu, celebrarmos a vitória de Cristo. Mas a igreja coloca 8 dias para celebrarmos a Páscoa, 8 dias para celebrarmos o Natal,
Antigamente, no rito antigo, né, antes da reforma litúrgica, também eram 8 dias para celebrar Pentecostes, né? Enfim, 8 dias para nós vivermos esse mistério e procurarmos entender aquilo que nós pudermos, é claro. 8 dias para nós procurarmos viver a alegria própria da ressurreição, que não é a alegria do mundo, não é a alegria carnavalesca. Veja, no princípio, no início da quaresma e no final da quaresma, nós temos 2 alegrias. No início da quaresma, nós temos a alegria do carnaval, que termina nas cinzas, na quarta-feira de cinzas. A alegria cerebral, podemos dizer assim, a alegria do carnaval acaba no caixão. Uma hora ela acaba, e ela acaba ali. Com certeza ela acaba no caixão. Então, nós temos esse tipo de alegria, que em latim nós chamamos de letitia, né? Uma alegria cerebral, podemos dizer assim, carnal. A alegria que eu tenho, sei lá, quando eu tomo um açaí assim de 500, sabe? Aquele açaí bom, sabe? É uma alegria para mim. A alegria que meu cachorrinho, chamado Scanô, né, tem quando eu à noite vou soltar ele sabe que eu vou soltar, ele fica feliz ali, porque ele vai ser solto e vai poder destruir tudo o que eu tiver deixado, né, no campo de visão dele. Vai chegar a hora. Se eu vacilar, com isso aqui, ó, da porta do banheiro lá da paróquia aberta, só isso aqui, ó, ele não perdoa. Deus perdoa, meu cachorrinho não perdoa, não. Ele é um Rottweiler desse tamanho, sabe? Pois é, ele tem a alegria de destruir as coisas lá, sabe? De entrar no banheiro, destruir as coisas. Ainda é uma alegria carnal. A alegria que você tem, por exemplo, quando vai a uma festa e dança, quando você escuta uma música muito animada, muito agitada, você tem uma espécie de alegria. Essa alegria passa. A letitia é essa alegria carnal. E essa alegria carnal, ela é como um estilingue. Se você esticar demais, assim, ó, você faz isso aqui, se você explorar muito essa alegria, você está esticando um negócio que depois vai voltar bem na sua cara. Então, quando o homem exagera na comida, quando o homem exagera na bebida, né, quando o padre exagera no açaí, né, depois tem, né, uma espécie de, podemos dizer assim, depressão. Aqui eu não estou falando da doença, né, psicológica, eu estou falando da depressão no sentido de que há uma queda. Subiu, foi lá em cima, aí depois, quando acabou, queda, né? Vertiginosa, vamos dizer assim. Isso é a letitia. Os animais podem ter um pouco disso, como eu falei, meu cachorrinho tem, quando ele destrói as coisas, né? E eu levanto lá pela manhã e vejo que está tudo destruído, né? Enfim. Eu também tenho, quando, sei lá, tomo um açaí, um negócio assim, e você provavelmente vai reconhecer outros momentos que você tem essa alegria carnal, né? Pois é, essa não é a alegria da Páscoa. Essa alegria, ela acaba no caixão. Essa não é a alegria que, por exemplo, os anjos podem ter. Nós podemos ter as 2 alegrias que eu vou falar hoje. A primeira que eu já falei, letitia, né, em latim. E a outra alegria é o gaudium. Gaudium. Uma alegria mais profunda. Uma alegria espiritual. Uma alegria que os anjos têm ao contemplar Deus face a face no céu, a alegria que os anjos têm de fazer a vontade de Deus, a alegria que os santos têm quando fazem a vontade de Deus, mesmo que isso incorra carregar a cruz. Eles abraçam a cruz com alegria, porque é a vontade de Deus. Então, o gaudium, essa alegria, nós temos acesso a ela pela fé, somente pela fé. Então, veja, caros católicos, sem a fé, né, o tríduo pascal, né, foi domingo, né, já passou segunda, terça, voltamos à normalidade. Agora a gente tem que trabalhar, né? Voltamos ao cotidiano. Os jovens aí voltam, agora tem que ir para a escola, né? Levanta na segunda-feira, muito bem, que alegria, que celebração bonita foi o tríduo pascal, né, os 3 dias ali, aquela coisa toda, quinta, sexta, sábado, depois o domingo, e põe incenso, e
né, colocamos o círio, entramos com as nossas velas acesas e toda aquela beleza. Aí chega na segunda-feira, né, voltamos à realidade. Escola, trabalho, né, e aí? Onde é que ficou a alegria da Páscoa? Qual foi a alegria que você experimentou? Procure ser honesto consigo mesmo. Qual foi a alegria que você experimentou nessa Páscoa até agora? Foi a Letícia ou foi o Gaudium? O Gaudium, ele permanece. É o Gaudium, essa alegria mais profunda, né, que permanece. E ela não é espalhafatosa, sabe? Ela não é muito barulhenta, né, como se espera, sabe? É uma alegria interior, que às vezes vai se manifestar também, né? No ressuscitou, nos gritos de ressuscitou, nos gritos de aleluia, sim, né? Ela se manifesta nessas realidades também, mas é uma alegria que está no Espírito, no Espírito. E se nós não temos fé, nós não experimentamos essa alegria. Para nós experimentarmos essa alegria pascal, que é a alegria do final da quaresma, que é a alegria que vence o caixão, que é a alegria que permanece para a vida eterna, é preciso fé. Quanto mais fé, mais você vai experimentar dessa alegria, né? Essa é a realidade. Então, veja, nós podemos, né, ficar, né, na realidade do Eclesiastes. Você sabe o que diz Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não há nada de novo debaixo do sol. Você chega na segunda-feira e diz, não há nada de novo debaixo do sol. Eu voltei para o trabalho, eu continuo tendo que levantar cedo, ir trabalhar, para trazer o sustento para a minha família, continuo tendo que levantar cedo para estudar, né? Enfim, sobreviver lá na escola, né, do jeito que dá, né, passar, estudar e por aí vai. Nada de novo debaixo do sol. Essa é a realidade do Eclesiastes. Nós só podemos vencer a realidade do Eclesiastes com o Gaudium, com a fé, somente assim, somente assim. Do contrário, sabe, vai ser, o tríduo pascal foi apenas uma agitação de um final de semana que passou e acabou. E agora? Tempo pascal. Ah não, padre, mas tem uma alegria muito boa, sabe? A alegria de que acabou aquela penitência da quaresma. Sábado mesmo, depois da missa, eu me acabei de tomar açaí. Foi ótimo. Uma alegria imensa. Não estou mais levantando de madrugada para rezar os textos com Frei Gilson. Ele vai dar uma pausa agora, provavelmente. Vai nada, daqui a pouco ele inventa outra coisa para vocês acordarem de madrugada. Ele adora fazer isso com vocês, né? Enfim, é uma graça, né? É uma graça esses textos de madrugada. Os rosários, a gente sabe, né? Mas veja, caro povo, o que eu quero insistir aqui é para a gente sair dessa, para a gente não confundir a alegria pascal com a alegria carnavalesca, com a alegria do carnaval. A alegria pascal não é, opa, acabou a penitência, vou me acabar de tomar sorvete. Não, a alegria pascal é, o céu está aberto para nós. E eu digo isso, e essa verdade, ela só vai atingir seu coração, né, profundamente, se você tiver verdadeira fé, e meditar e refletir, e pensar, antes da ressurreição de Cristo, o céu estava fechado para nós. Antes da ressurreição de Jesus, era a realidade lá do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Morre o sábio, morre o louco, morre o rico, morre o pobre e acabou. São todos tragados para a mansão dos mortos, são todos tragados para o Sheol. Ficam lá, repousando. Isso, acabou. Não é? Quando eu entendo, ou seja, quando eu medito as Escrituras, quando eu escuto as Escrituras, a fé vai iluminando a minha vida e eu posso entender, o mistério que nós estamos celebrando é que tem uma felicidade eterna para nós, quando nós sairmos dessa vida. E claro, eu preciso trabalhar por isso, obviamente. Mas, ei, caro católico, isso não aconteceu assim, e não foi sempre assim. Houve um tempo em que
os justos. Um rei Davi, um Moisés, morria e não ia para o céu. Você consegue imaginar isso? O cara, olha Moisés, tanto que sofreu na mão daquele povo. A própria Sagrada Escritura diz que ele era o mais humilde dos homens. Grandes sinais, grandes prodígios feitos através dele. Pois é, aquele homem morreu e foi para o Sheol. E não foi para o céu, não. O céu não estava aberto. São José morreu e foi para o Sheol. O grande São José morreu antes de Jesus morrer, ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, ele levou para o céu. Mas São José, depois de Nossa Senhora é São José. O céu não estava aberto para nós. Enquanto nós não meditarmos o suficientemente sobre isso, nós vamos ficar só na letícia, no máximo. Só na alegria carnal. No passou a quaresma, graças a Deus, volto a tomar açaí. É isso. Entendeu? Enquanto nós não meditarmos o suficiente sobre isso, sobre o que significa a vitória de Cristo, nós vamos ficar na letícia, simplesmente, na alegria carnal. E aí, desculpe dizer dessa maneira, o pessoal lá do carnaval está mais coerente do que nós. Pelo menos eles não se privam de certas coisas, enquanto nós nos privamos. Você fez a quaresma inteira, meu caro católico, você vivenciou a quaresma inteira, se privou, fez penitência, rezou mais, deu mais esmola, sabe, jejuou mais ali. Para quê? Para depois você ficar na mesma alegria do pessoal lá que pulou o carnaval no início da quaresma? Por favor, gente, né? Não vamos ficar nisso. Tem algo além nos esperando. E essa alegria nós temos acesso pela nossa fé. Pela nossa fé. Veja o que esses dois discípulos aqui estavam vivenciando. Voltados para as suas paixões. Voltados para as suas paixões, estavam entristecidos. Sabe, a relação do Evangelho de hoje com a primeira leitura está ligada a esse olhar. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele. Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. Para onde você tem olhado? O que significa esse olha para nós? Para de olhar para você mesmo. Esses discípulos estavam entristecidos, porque estavam ali voltados para si mesmos, para as suas paixões, pensando, e agora o que vai ser de nós? Quando nós enfrentamos o luto, é isso que acontece. Nós somos incapazes, nós ficamos quase que incapazes de olhar para fora. Não, é a minha dor, é a minha dor, é a minha dor, é a minha dor. E claro, sim, você tem que viver o luto, faz parte. Mas veja que é interessante, que o Padre Antônio Vieira ele dizia isso. O olho ele foi feito para duas coisas, ou para ver ou para chorar. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você chora, você não consegue ver. Quando você está chorando, fica tudo embaçado. Assim, quando você, por exemplo, enfrenta a dor de um luto, o sofrimento, vai ficando tudo embaçado. Você não enxerga bem. Porque você está ali, levado pelas suas paixões. E aí, como é que nós vamos viver esse momento? Escutando as Escrituras. É nas Escrituras que nós encontramos a verdadeira luz que nos ilumina e nos dá a capacidade de ver além dessa alegria carnavalesca, podemos dizer assim, dessa alegria carnal, sabe? De ver além, do simplesmente a penitência acabou, ressuscitou, aleluia, sabe? É a palavra de Deus que dá essa capacidade de você entender e ver que o Cristo venceu. E isso significa algo muito grandioso para nós. O céu aberto para você. Mas se nós vivemos essa vida
sem a perspectiva, sem sequer a perspectiva do céu, como é que nós vamos nos alegrar com a Páscoa? Não vamos. Deus nos concedeu o céu. Nossa, que legal, que bom. Pois é, se você morresse antes de Jesus, você ia para o Sheol, é isso. Mansão dos mortos, sabe o que é a mansão dos mortos? Se você fosse bom, muito justo, ia descansar ali, ficar ali como que dormindo, esperando o Messias. É isso. Se você fosse justo. Fosse pecador, é o inferno mesmo. Mas veja, agora nós temos acesso. E é isso que nós celebramos, a vitória de Cristo, claro, sobre o pecado. O Senhor que pagou os nossos pecados na cruz, que venceu na cruz. Então, qual foi a alegria que você vivenciou até agora? Se você quer vivenciar o Gaudium, a alegria espiritual, precisa rezar, precisa ouvir as Escrituras. Quando Lázaro morreu, lembrem daquela parábola do rico Epulão e do Lázaro. O rico Epulão quer que Abraão mande Lázaro à casa do seu pai para avisar os seus irmãos. Olha, manda